Quero convidar a vocês a abrirem a Bíblia do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo 2, a partir do verso 25 até o verso 38. Vocês notaram aí que ficou exibindo o tema do mês de dezembro, né? O tema do mês é uma igreja missional, é uma igreja cheia de gratidão ao Senhor da missão. Nesta noite encerraremos essa série de pregação sob esse tema geral, mas o tema de hoje é uma igreja cheia de gratidão por Jesus Cristo. O texto é esse, Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Oremos mais uma vez. Deus bendito, esta é a tua palavra, viva e eficaz. E por ser viva e eficaz, peço ao Senhor que ministre ao nosso coração. Espírito Santo, fale conosco, para que nós possamos também bendizer o nome do Senhor a cada dia e propagar que só Jesus é o Salvador, para a glória do teu nome, em nome dele, amém. Irmãos, o nascimento de Cristo, sem sombra de dúvida, foi o evento mais maravilhoso, o evento mais significativo de todos os tempos, sem sombra de dúvida. Ao ponto de a história ter sido dividida em 2 períodos, 2 eras, antes de Cristo e depois de Cristo. Nós sabemos que Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro, creio que todos saibam disso. Provavelmente ele nasceu em setembro, finalzinho ou início de outubro, por algumas razões, e eu não vou me ater a elas, mas há razões históricas e há também textos, evidências internas. Alguns historiadores dizem que o Papa João I, não é João Paulo, não, é João I, no ano 525, oficializou o dia 25 de dezembro como sendo a data do nascimento de Cristo. Ele que oficializou. E ele moveu-se de algo que, para justificar, ele usou como estratégia. Porque era costume dos povos na época, sob o Império Romano, celebrar a festa da Saturnália, uma homenagem, um culto a Saturno, deus dos romanos, e o período dessa celebração era
entre os dias 17 e 25 de dezembro. Então ele usou como estratégia para celebrar como se fosse o nascimento de Jesus, e assim os pagãos adeririam ao cristianismo. Historiadores dizem isso. Então, e é muito lógico, há uma série de escritos a respeito desse 25 de dezembro. Mas para mim, para você e você que nos ouve, o que importa é que ele nasceu. Aleluia! Como os anjos disseram, glórias sejam dadas nas maiores alturas a esse menino que nasceu. João, o evangelista, também escreveu no capítulo 1 do Evangelho, que ele escreveu, versículo 1, que no princípio, o princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse Verbo é o próprio Cristo que encarnou-se. Irmãos, e a Ele nós devemos tributar, sim, o nosso louvor, assim como os anjos cantaram, assim como Simeão cantou, e antes dele Maria, Isabel e os anjos, e nós também nos unamos para celebrar a Cristo neste dia 25, independentemente de ser ou não, e como nós só falamos, não é mesmo. Jesus não nasceu, ninguém sabe o dia que ele nasceu, e ele não nasceu no dia 25, muito menos nesse dia, né? E à luz do texto que nós lemos, eu quero pensar com os irmãos sobre alguns aspectos inerentes à alegria e à esperança que nós temos em Cristo. Em primeiro lugar, nós devemos nos alegrar em Deus pela promessa que Ele fez ao homem no Éden. Irmãos, eu quero fazer questão, eu fiz questão de escrever sobre isso para esse sermão, para que você entenda, e eu vou apresentar duas razões pelas quais entendo que nós precisamos de ir ao Éden, nesse excurso histórico, a partir da revelação bíblica. Primeiro fato é de que Lucas ter dito, afirmado, que Simeão, aspas, esperava a consolação de Israel. Consolação é uma referência ao Messias, é um trocadilho aqui para dizer acerca do Messias. Mas esse Messias levou esse nome, recebeu esse nome de Messias por meio dos profetas que revelaram a respeito da vinda daquele que haveria de salvar o seu povo Israel. Mas nós sabemos que não parou nisso, e a segunda razão é que essa consolação materializada na pessoa do Cristo do Senhor, conforme ele escreveu, Cristo do Senhor, versos 25b e 25a, e também pelo fato de a história da redenção não ter começado com Abraão. Então o primeiro aspecto é este, que o Messias, a consolação, ele veio e materializou-se, tornou-se carne, fez-se carne, mas era uma referência que eu estou resgatando lá no Éden, o descendente da mulher. Vocês lembram disso, né? O descendente da mulher, e lá em Gênesis 3,15 está escrito, eu já citei esse versículo aqui mais de uma vez, já citei o 21 mais de uma vez, mas repetirei aqui, agora, neste momento. Gênesis 3,15, Deus estava falando com o homem e com a mulher que pecara naquele momento, e Satanás foi, obviamente, Deus deu ordem para que ele viesse ao Éden de novo, e ele disse, Deus olha para ele e diz assim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, aqui os demônios que caíram, e o seu descendente. O seu aqui, descendente da mulher. Este descendente da mulher te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Este versículo é chamado de proto-evangelho. Proto, primeiro evangelho, a primeira porção revelativa de Deus ao homem que morrera por causa do pecado, foi esse proto-evangelho. Então é fundamental, penso que é fundamental vocês guardarem mesmo essa palavra, esse proto-evangelho, guardar no coração e linkar com o versículo 21. E o versículo 21, nele está dito que Deus fez vestimenta de pele para o homem e para a sua mulher e os vestiu.
Então, para que Deus fizesse vestimenta de pele, ele derramou sangue de um animal, pelo menos. E o sangue desse animal, que fora derramado ali no Éden, em favor do homem e da mulher que estavam vestidos com folhas de figueira ali, essa obra deles, para justificar-se perante o Deus que viria na viração do dia, era uma obra meramente humana, era uma justiça meramente humana, justiça esta ou essa que é praticada hoje em dia. Quantas pessoas acham que precisa de fazer alguma coisa? Não, eu fui agraciado, nem esse termo usa. Eu tive a oportunidade de conversar com um rapaz ontem, que foi entregar um material para o meu genro lá em casa, e ele falou que ele é fiel nos dízimos, porque ele é isso, é mais aquilo. Aí Deus abençoou ele, aí apontou para o carro lá, que ele estava transportando o material, e aí eu fui dizer para ele, isso é justiça humana, nós não temos méritos algum, nenhum mérito diante de Deus, é pela graça. Você está dizendo que fez isso, fez aquilo, é uma tendência. Aí eu orientei ele numa boa, né, ele agradeceu e foi embora, né? Entrou no carro e foi levar o material, outro material. Enfim, a justiça é a de Deus. E o sangue derramado apontava para o descendente da mulher que haveria de vir. Então, irmãos, Simeão, nesse momento em que esse fato estava acontecendo, entre ele e esse ato de Deus lá no Éden, segundo a cronologia puramente bíblica, foram mais de 4.000 anos, 4.100 e algum, 117, se não me engano. E esse período de mais de 4.000 anos, em todo ele, as pessoas que creram nessa porção revelativa de Gênesis 3:15, proto-evangelho, linkado com o 21, que é derramamento de sangue, todos eles, todas as pessoas que creram, foram salvas. Então a salvação, a história da redenção, não começou com Abraão. A história da redenção começou no Éden. Na verdade, começou na eternidade passada, antes da fundação do mundo. E Pedro testifica isso quando ele escreve lá na sua primeira carta, capítulo 1, verso 18, 19, 20, ele vai dizer que esse cordeiro, esse sangue precioso, como de cordeiro, foi conhecido antes da fundação do mundo. Então, repito, não foi com a aliança abraâmica, a partir dela que veio a redenção, mas veio desde o Éden, e todos eles que creram, esperaram. Só uma informação que eu vou chamar de curiosidade. Eu sou bastante curioso, né? Fui lá na genealogia do capítulo 5 e vasculhei tudo, isso há muitos anos, há uns 20 anos, e você pode fazer esse exercício. Se você fizer o somatório direitinho, você vai entender, pelos números que você vai levantar, que Adão, por ter vivido 930 anos, ele alcançou todas as gerações, ou melhor, com exceção a de Noé. Ele alcançou até Lameque, pai de Noé. Ele alcançou, quando Lameque, pai de Noé, morreu, quando Adão morreu, o pai de Noé, que foi Lameque, estava com 56 anos de idade. Então, toda a experiência que Adão teve no Éden, antes de pecar e depois de ter pecado e morrido espiritualmente, e a morte entrou como salário, ele viveu 930 anos e morreu, recebeu o salário, ele pôde comunicar com todos os antediluvianos acerca desse descendente da mulher. Ele pôde comunicar acerca do proto-evangelho, não com este termo, proto-evangelho, que ele não sabia nada disso. Teólogos é que disseram isso e traz para a gente à luz. E nós estamos demonstrando aqui. Então, os antediluvianos tiveram a oportunidade de esperar. E todos quantos creram, esperaram mesmo o descendente da mulher. A própria Eva, quando deu à luz àquele primeiro ali, 130 anos depois que pecaram, deu à luz a um varão, a uma criança, sexo masculino, colocou o nome nele de Caim, e disse que com o auxílio do Senhor, ela o deu à luz. Auxílio porque ela empregou esse termo lá no hebraico, entendendo que ele poderia ser já o cumprimento da promessa, né? Sabia ela que era mais de 4.000 anos que passariam ainda, né? Passaria.
Irmãos, e para entendermos isso, como que foi a prática, é só você ler o capítulo 4, né, ali logo no início, você vai deparar, você já sabe disso, Abel ofereceu das primícias do rebanho uma oferta ao Senhor, ali era culto, porque ele creu no que Deus revelara para o seu pai, e seu pai passou para eles, enquanto o seu irmão não creu. E você, agora dando um salto lá, para depois do dilúvio, e o salto desde o pecado até ali, 1656 anos. Dando um salto lá, para quando Noé saiu com a família da arca, está escrito no verso 20 do capítulo 8, que ele, Noé, edificou um altar e ofereceu holocaustos ao Senhor. Derramamento de sangue, porque ele creu naquela palavra. E esses atos de derramamento de sangue prosseguiram-se durante toda a história. E aí eu fecho então esse ponto primeiro, demonstrando que a história da redenção começou no Éden e no projeto de Deus antes da fundação do mundo. Eu estou falando assim efetivamente na prática. E em segundo lugar, Simeão alegrou-se sobremaneira quando da chegada do descendente da mulher. Ele se alegrou e nós também nos alegramos. Nós nos distamos dele 2000 anos, mais de 2000 anos, mas nós também nos alegramos. Mas vamos pensar aqui em Simeão. Simeão não era um homem qualquer. Lucas nos diz que ele era justo e piedoso. E por que Lucas afirmou que ele era justo e piedoso? Lucas não conheceu Simeão, claro. É porque em suas acuradas investigações, Lucas tomou conhecimento disso. E além desse conhecimento investigativo, essa acurada investigação, Lucas entendeu que Simeão cria nessa mesma justificação. Ele cria, era um homem que conhecia o Antigo Testamento relativamente bem, né? E nós vamos ver à frente aqui uma declaração dele que demonstra isso. E Lucas também entendeu que ele esperava a consolação de Israel. Tanto é que quando ele registra essas palavras de Simeão, ele registrou porque em suas investigações eles informaram acerca disso. Qual é a conclusão? É que Simeão compartilhava da mesma fé que Abraão teve, porque eles, os judeus, falavam muito de Abraão, né? Vocês lembram lá da discussão dos judeus, dos fariseus, dos escribas com Jesus, conforme João 8, e aquele confronto ali, Jesus vai rebatendo, e eles, nós não somos bastardos, nós temos por pai a Abraão. Então eles eram ligados à aliança abraâmica. E Simeão também tinha a mesma fé que Abraão teve. E ele cria também que a consolação de Israel viria por meio do Messias prometido. Desculpa, irmãos, mas essa tosse, eu tive uma experiência maravilhosa, né? Não está repetindo aqui não, porque na escola bíblica é mais devagar, né? E aqui eu vou falando empolgado e já começou a arranhar. Mas eu pedi a Deus, assim, em silêncio, no silêncio da alma e no pensamento, Senhor, mesmo que a tosse venha depois, mas me dê a bênção aí na EBD e no culto, né? Mas Ele vai derramar a graça aqui no sentido de a gente mesmo tossindo um pouquinho, vocês me desculpem, mas é que aconteceu. Então Simeão cria que a consolação de Israel viria por meio do Messias prometido, o qual, segundo a carne, seria semita, descendente de Abraão. O cântico de gratidão de Simeão sucedeu-se à sua resignada esperança. Meus irmãos, olha aqui para o verso 25b. Ele esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo estava sobre ele, então ele esperava a vinda, a chegada do Consolador, desse Messias prometido, esperava com muita expectativa. E esse homem justo e piedoso tinha um relacionamento
com Deus bastante estreito, nós entendemos isso, porque o Espírito estava sobre ele, o Espírito Santo. O Espírito Santo não residia nele, como reside em mim e em você, que já foi regenerado, regenerada, mas estava sobre ele, e esse mesmo Espírito moveu a Simeão que fosse ao templo. E aí, irmãos, é impressionante nós entendermos como que Deus age, como é o tempo de Deus. O kairós de Deus é preciso, é exato, não há atraso, não adianta nem atrasa, é preciso. Naquele momento preciso do kairós de Deus, o Espírito Santo moveu a Simeão que fosse ao templo. Embora não haja a revelação escrita, mas eu penso que a Ana foi também, talvez movida pelo Espírito, ou então porque ela tinha o costume, talvez morava ali perto, e fora também ao templo naquele momento. E apesar, irmãos, de Simeão, e nós, no caso, de estarmos de Simeão mais de 2000 anos, ele era um pecador como eu e você. Um homem que realmente sofreu muitas agruras durante a sua vida, sobretudo ali sob o Império Romano. Homens cruéis como Herodes, citado aqui anteriormente, ele cita Herodes, e nós entendemos, né, conhecemos um pouco da história, esse Herodes aqui é o grande, era um homem cruel, era um homem perverso demais. O termo cruel, o adjetivo cruel é o mais adequado para ele. A sua crueldade era sem medidas, e certamente Simeão sofreu sob o Império Romano. E se nós considerarmos que Simeão era avançado em dias, não há revelação sobre isso, mas a gente pode inferir que ele tinha uma idade já um pouco avançada, porque a gente entende que aqui seria uma morte natural, né? E Deus lhe deu a bênção, e ele achou graça aos olhos de Deus, e contemplou o Salvador. E se ele já era um homem avançado em idade, quando Herodes assumiu o governo como governador de toda a Galiléia, no ano 37 a.C., então Simeão padeceu também sob essas agruras do Império Romano, né? Mas eu estou dizendo isso, irmãos, para mostrar, e você sabe, mas é só para ficar bem enfatizado, que em todas as épocas, o ser humano passou por problemas diversos. Nós enfrentamos enfermidades, nós enfrentamos as crises, cada pessoa enfrenta, as famílias enfrentam, aí os membros juntos, ou às vezes não, mas o fato é que nós enfrentamos problemas diversos. Mas independentemente desses problemas, nós temos expectativas diante de Deus, temos a nossa alegria para com Deus, nós somos gratos a Ele, e por isso estamos alegres, e porque somos gratos, nós louvamos e bendizemos a Ele. O louvor é a expressão da gratidão. Louvamos ao Senhor com cânticos espirituais, com salmos e hinos, como expressão da nossa gratidão. A nossa gratidão pela tão grande salvação que Ele nos outorgou em Cristo. E nós estamos falando desse Cristo bebê. E vamos prosseguir. Então, naquele momento preciso em que Simeão dirige-se ao templo e para o templo e ficar lá um tempo, né? Eu imagino, irmãos, ele entrando no templo, indo para frente e voltando-se para a porta. E ali, a gente pode, eu pensei nisso, né? Fiquei imaginando isso, ele à frente e José e Maria entrando com o menino no colo. Maria levando, conduzindo a criança. E ele contemplando aquilo, que alegria, que regozijo, é indizível, irmãos, nós não temos nem como expressar isso aqui, mas nós entendemos que a alegria deve ter sido muito grande, tanto é que ele expressa isso no cântico, né? Sua alegria é indizível, nós não podemos
expressá-la de forma autêntica, porque só ele viveu essa alegria lá. Mas a pergunta é, nós esperamos, você espera com expectativa e com alegria profunda na segunda vinda de Cristo? A primeira vez ele veio, nós aguardamos agora a segunda. Você aguarda com expectativa, está antenado, está ligado? Simeão estava ali, analisando o Antigo Testamento, e é possível que ele tenha entendido mesmo que era um tempo em que possivelmente o descendente da mulher viria, nasceria. E ele e Ana foram os dois únicos, dentre milhares que esperaram nesses 4.000 anos, mais ou menos, um pouco mais, esperaram, dentre todos os que esperaram, obviamente, foram morrendo, mas nos dias de Simeão, estava ele lá, um homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e não morreu antes de contemplar a consolação de Israel, o Messias prometido, o descendente da mulher. Em terceiro lugar, ele expressa sua alegria também com um cântico. E antes de tomar o menino nos braços, ele aguardou, obviamente, a cerimônia, aquela celebração da consagração. Porque o menino Jesus já havia, se você olhar aí para o capítulo, mesmo o capítulo 2 no início, você vai entender, vai ler que está no verso 39 do capítulo 1, que, desculpa, é sobre não, é no capítulo 2 mesmo, verso 21. Completados os 8 dias da circuncisão. Então, o menino, o bebê Jesus, ao 8º dia, foi circuncidado. Depois, a mulher, mãe de um filho, quer dizer, o filho, sexo masculino, teria que esperar a purificação do sangue 33 dias. Quando eles vão ao templo para consagrar o menino Jesus, ele contava 42 dias de vida. Já era um bebê um pouquinho durinho já, né? As mães aí sabem disso, né? Não é tão molinho não, né? 42 dias. E aí ele toma o menino nos braços. Que maravilha, né? Pastor André de manhã, olha que bênção, não sei se foi isso que você disse, então eu vou dizer bênção, privilégio, maravilha, pegar o bebê no colo, aquele que veio para ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não como Israel queria e entendia, mas ele veio para ser a consolação e o Salvador de todos os que crescem. Então Jesus foi circuncidado, já sofreu ali um pouquinho, já sofrendo por nós, e Jesus então, o nome dele significa no hebraico, Yahvé salva, ele é o Salvador, ele veio para nos salvar, veio para Israel, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. O pastor explicou de manhã, e lá no versículo, depois a gente volta, quando chegar lá a gente fala, mas eles não receberam, porque eles esperavam um outro tipo de libertador. Então, irmãos, Jesus nasceu sob a lei, isso aqui é importante a gente entender, que ele nasceu sob a lei, obedeceu e cumpriu perfeitamente a lei de Deus, levou sobre si a maldição da lei, a fim de libertar-nos tanto da escravidão da lei, como da escravidão do pecado. Então, por isso que ele foi submetido, por isso que os seus pais o levaram. O zelo dos pais já era legítimo para levá-lo, mas ele tinha que passar por isso mesmo. E vocês se lembram que quando já da fase adulta, antes de exercer o seu ministério, ele submeteu-se ao batismo, e aquele batismo que João praticava, porque ele realmente cumpriu toda a lei. Simeão, então, terminada a cerimônia, faz essa declaração, com o bebê nos braços, louvou a Deus dizendo, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Irmãos, olha que maravilha, não há medo algum da morte,
podes despedir o teu servo segundo a tua palavra. Então, em primeiro lugar, aqui o primeiro aspecto é que ele não temia a morte. Muito pelo contrário, ele declarou que agora eu estou pronto, eu já estava pronto, agora pode me levar, Senhor. Eu já vi o Salvador, a consolação de Israel, o Messias já está aqui, está nos meus braços, está aqui, estou contemplando, os meus olhos estão vendo. Não temeu a morte, e ele disse, segundo a tua palavra. Então, o mesmo Espírito, o Espírito Santo que o guiava, que o movia, como moveu nesse momento, era o mesmo Espírito que dava a ele o discernimento. E é esse Espírito que nos dá o discernimento da palavra, é esse Espírito que revela a nós a palavra, nos dá o conhecimento dela, para que quando da meditação, quando da nossa devocional, meditando na palavra, esse Espírito é quem nos edifica. Louvado seja o Senhor por isso, nós temos o Espírito Santo residente em nós. Glória a Deus por isso, que bênção, que tremendo é isso. E Simeão, e nesse caso, irmãos, nós não tememos a morte. Estamos prontos para ser levados quando o Senhor quiser. E ele continua, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Aqui eu quero pontuar o quarto aspecto, o quarto tópico. Simeão anunciou o Cristo do Senhor como Salvador. Então, verso 31 até o 34. Quando ele fala sobre a salvação no verso 30, que os olhos dele contemplaram, ele está falando, obviamente, olhando ali para a criança, sei lá, olhando para as alturas e com ele aqui, não sei, mas ele estava dizendo, contemplaram a tua salvação. E olha o que ele diz, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, todos os povos, revelação aos gentios, e é uma referência a todas as pessoas, de qualquer que seja a época. Simeão entendeu, e aí eu pensei na aliança abraâmica, na cláusula, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Simeão, por esse mesmo Espírito, teve o discernimento de que a salvação era para todos os povos. Não era exclusividade de Israel. Os judeus, em geral, entendiam diferente de Simeão, mas ele aqui recebeu da parte do Espírito Santo esse discernimento. Então, essa salvação fora preparada para todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Para a glória do teu povo de Israel. Vou voltar em João 1:11. Ele veio para o que era seu, ele veio para os judeus, porque segundo a carne, Jesus era semita, era descendente de Abraão, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. E aí, apesar disso, ele afirma que era para a glória do povo de Israel. E de fato, mesmo eles tendo rejeitado, a gente vê ao longo da história como que Deus lidou e tem lidado com Israel. Simeão, verso 33, e estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia, do que de Cristo Simeão dizia. Admirados mesmo, irmãos. Só que tem um detalhe, aquela admiração toda, e eu fiquei pensando em Maria, você deve estar pensando também nessa palavra agora, quando Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Destinado para a ruína, como para o levantamento. Ruína, você deve pensar em todas as pessoas que rejeitaram, que você tem conhecimento, seja pela revelação bíblica ou não, pessoas que rejeitaram a salvação, que rejeitaram o Salvador, pessoas que escarneceram e escarnecem de Jesus, pessoas que não têm temor algum
de fazer referência a Deus, fazer referência a Cristo, até repetir, não dá nem para repetir, mas vocês conhecem aí quantas atitudes nesse sentido, né? Aquele lance lá do carnaval, etc. Pessoas que têm dito aí, pessoas que têm essa visão dos marginalizados, né? Esses grupos de homossexuais e tal, eles falando acerca de Cristo. E todas as pessoas que agem como agem, desprezando aquele que veio para ser o Senhor dos senhores, e de fato Ele o é, rejeitaram, então é ruína para eles. Mas para aqueles que creram e creem, e aqueles que ainda crerão, será então levantamento. Essas pessoas serão levantadas, porque serão alcançadas pelo Salvador, pela graça de Deus, essa maravilhosa graça que Ele nos concedeu. Agora a parte que doeu muito em Maria, foi essa aqui, ó. Ela talvez não entendeu bem naquele momento, mas Simeão, olhando para ela, disse assim, também, para ela, estava falando agora com ela, também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Irmãos, o que Maria sofreu, principalmente, foi durante todo o período do seu ministério terreno, porque Jesus sofreu muito, durante todo o seu ministério, o exercício dele, principalmente naqueles últimos dias. Quinta-feira, a noite de quinta para sexta, e sexta-feira, quando ele foi crucificado, era como se fosse mesmo uma espada, e não uma espadazinha pequena não, grande, tivesse penetrado no corpo de Maria, lentamente, ardendo de dor, porque ela sofreu terrivelmente, contemplando o sofrimento do Filho de Deus, que fora gerado no seu ventre. Versos 36 a 38, encerraremos com o último tópico. E aí eu dei o título, Ana, exemplo de consagração e de proclamação do Salvador. Exemplo para mim e para você. O mesmo privilégio que Simeão teve de contemplar a Cristo, aquele bebê, o Messias prometido, a consolação de Israel, ele teve esse privilégio, mas Ana também teve. E é impressionante para mim, irmãos, o fato de que essa profetisa, filha de Fanuel, apenas é dito isso a respeito dela, a respeito de Simeão também, só que ele era um homem justo e piedoso, e isso que está revelado acerca do seu comportamento, essa mulher também, apenas filha de Fanuel e da tribo de Azer, uma tribo não tão significativa na época, mas essa mulher casara, ficou casada 7 anos, o marido morreu. E nesse momento aqui que esses fatos estavam acontecendo, ela contava 84 anos de idade. Se a gente pensar, ela casou-se quando tinha 17, casava-se até com menos, né, as moças. Vamos botar 17 com 7, 24, para 84, 60. 60 anos de viuvez servindo ao Senhor. E por ter sido ela profetisa, provavelmente, né, há comentários nesse sentido, de que ela morava ali nas mediações do templo. Então o texto diz que ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. Exemplo a ser seguido, né? Nós não moramos aqui no pátio do templo, e se morássemos também não daria, a gente tem que sair para trabalhar, né? Porque a maioria de nós trabalha, quando eu digo trabalho, irmãos, é com vínculo aí empregatício ou como autônomo e tal. Mas ela não, ela tinha todo o tempo, e todo o tempo dela era dedicado ao Senhor. Ela não cessava, ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações.
Esse é o aspecto, então, do exemplo dela quanto à sua consagração ao Senhor, a sua adoração ao Senhor, a sua maneira de viver para o Senhor. E agora o segundo aspecto, verso 38, e chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Irmãos, o texto por si só fala, já falou. Ela não cessava de dar graças a Deus e de falar a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Esse deve ser o nosso compromisso, o meu compromisso, o teu compromisso. Adorarmos a Deus, celebrarmos o Senhor, vivermos como servos dedicados a Ele, servindo a Deus, servindo uns aos outros, porque servir a Deus é servir ao próximo, é servir ao irmão, é servir ao necessitado. Isso é adorar a Deus. Nós precisamos disso, nós precisamos proclamar, todos nós sabemos que precisamos, mas que o Espírito Santo nos convença a cada dia a sermos agentes de proclamação do Evangelho. E nós estamos aguardando a segunda vinda de Cristo. Nós precisamos de aguardar com expectativa. Eu aguardo, Deus pode até não me dar essa bênção, mas eu tenho esperança de que a gente seja arrebatado, e eu penso até que isso aconteça em vida. Se não acontecer, quem celebrar o culto fúnebre vai falar, esperou, não deu não, mas ele já está lá. Viu, André? Que seja essa também a tua esperança, né? Independentemente, nós não tememos a morte, nós estamos aqui como peregrinos, nós estamos aqui de passagem neste mundo que jaz no maligno, mas nós não somos deste mundo, nós somos cidadãos dos céus, a nossa embaixada é aqui, mas nós somos embaixadores de Deus, e nós temos o ministério da reconciliação, a palavra da reconciliação, é por isso que nós somos embaixadores. E a reconciliação é exatamente anunciar o Evangelho, porque o reconciliador é Deus por meio da pessoa de Cristo, esse Cristo que veio há mais de 2000 anos, e nós olhamos para Ele que veio, tivemos a salvação pela graça, e nós olhamos para o alto, porque é de lá que nós aguardamos o seu retorno. Que o Senhor te abençoe rica e profundamente, que esse compromisso de servir ao Senhor, esse compromisso de tributar a Ele louvor, de estarmos juntos como igreja, congregarmos-nos para juntos louvarmos no culto público, estarmos em pequenos grupos de discipulado, de grupos pequenos, PG e outros ministérios, façamos tudo isso com alegria para a glória de Deus. Amém?